Eu lembro também desse casamento. Eu lembro, acho que a gente não se gostava muito, não. Não, porque era coisa uma rivalidade, né? Sobrinhas da noiva com sobrinhos do Que noivo. louco. Eu tinha quantos anos, gente? Sei lá, 5? 5 anos. É, sério. Que era Papelotti, que é, meu sobrenome é Galotti, então o Papelotti também é com 2 L's, 2 T's. Legal, né? Aí brinca com o nome e o papel. Oi, tô aqui mais uma vez no meu sofá, hoje com a minha amiga de longa data, Letícia Galotti. Obrigada por ter vindo. Imagina, é um prazer estar aqui contigo. Deixa eu te falar que tu é a primeira que tá estreando o nome, que eu acho que você Anaía com quem? O que você achou? Achei ótimo. Combina com o teu nome e com o propósito. Faz o propósito, sim, né? Sim, com certeza. Leti, eu te apresentei como uma amiga de longa data, mas porque a nossa amizade, ou a gente se conhece desde que a gente é pequenininha, né? Desde que a gente é pequenininha. Tem uma lembrança tua de eu entrando no casamento dos nossos tios, né? O meu por parte de a minha de tia mãe. com teu tio. Isso, exatamente. E tu eras daminha de casamento, então tinha essa... Ela casou de azul, né? É, casou de azul. Eu lembrei disso quando eu tava revendo, assim. E vocês de rosa e chapeuzinho, bem lindos. Eu lembro também desse casamento. Acho que a gente não se gostava muito, não. Não, porque era coisa uma rivalidade, né? Sobrinhas da noiva com sobrinhos do noivo. Eu tinha quantos anos, gente? Sei lá, 5? 5 anos. É, sério. E tive uma coisa... Já bulinzinho, né? Assim. Que louco. E depois a gente, adolescentes... Adolescente, a gente se encontrava nos vestiários. No meio da dança, nos vestiários, nos festivais da vida. É. Muito legal. Eu tenho um vídeo teu dançando. Tem? Tenho. Porque daí depois a Leti... Ainda tem? Vídeo? Não, tu tem a tua escola? Não. Depois da pandemia, eu digo que a arte dança ficou na nuvem. Né? Porque a gente, depois que a Albertina Ganzo, que era uma grande escola de dança daqui de Florianópolis, fechou, a gente manteve o mesmo núcleo assim, de professores e os pais dos alunos e a gente abriu um outro espaço, que era uma associação cultural que chamava Arte Dança. Sim. Que a gente fez grandes... Que lá, daí de novo, daí adulta aí tu voltasse a dançar. Sim. Me desse aula daí. E aí tu fosse pro balé clássico, que antes tu era do jazz. Né? Mas nunca consegui, gente. Olha aqui, a Leti trouxe. Quantas tu trouxe, Leti? Olha, eu não sei dizer quantas tem aí, deve ter pelo menos uns 40 pares aqui, de sapatilha de ponto. Então, muitas histórias, assim, aí tem umas, essa aqui é de La Traviata, que a gente fez com a Camerata, que aí outros figurinos, e aí então, tem diversas... a Leti é bailarina também, né? Também. Fizemos, assim, esse resumo de onde a gente se conheceu, mas eu queria que tu te apresentasse, Leti. Claro. Bom, sou daqui de Florianópolis, Letícia Galotti, tenho 47 anos. E eu sou formada em letras francês, não sei se tu sabias, a gente se encontrava também na universidade. Na universidade, porque estavas com a Marina, né, e a gente se encontrava na UFSC. Então, eu me formei em letras francês, também já a escolha do francês foi por uma coisa do balé. Do balé, com certeza, teve grande influência nisso. Acredito. E aí fiz mestrado em linguística e a minha vida inteira eu fui bailarina, né, fiz balé, né. Então, aos 14 anos de idade, eu já comecei a dar aula, por exemplo. Então, era uma coisa que seguia em paralelo, mas que, que eu ficava sempre voltando. Então depois eu assumi isso na minha vida, né? Dizendo, não, eu quero ser professora de balé. E aí fui para esse lado, fui para o lado até acadêmico também. Lembro também. Lecionei um pouco na FURB, numa disciplina de balé clássico que tem lá na faculdade de dança e tal. E a papelaria, depois disso tudo, surgiu também, não é que seja do nada, porque eu também fiquei tentando voltar... Não, quando tu abriu a academia, tu já empreendeu ali? Já foi uma coisa, era claro que era uma associação, né? Então a gente abriu todo mundo junto. Sim, mas... Mas numa época que eu assumi como presidente, eu tinha como se fosse uma empresa mesmo, né? E vou fazer tudo que precisar como se estivesse tocando uma empresa. E aí a gente fez grandes espetáculos, grandes parcerias, foi muito bacana. Muito legal, era uma casa legal. Agora é um prédio. Muito legal. Agora ainda não é nada, foi demolido, dessas casas lindas de Floripa que estão sendo demolidas, infelizmente... Ainda não tem. Eu vi pra virar mais um prédio. Leti, desculpa te interromper, tu falou da papelaria, porque a Leti tem uma papelaria chamada Papelotti, e ela une, não é sou clientaça, 3 filhos, a gente tem que ter uma boa papelaria. Tu une o teu prazer, o teu sonho junto, sem porque dúvida. Na verdade a Leti tem uma coleção de borrachas, não é isso? Tenho uma coleção de borrachas. Era isso que eu ia te falar sobre a história disso aqui e da coleção.
nos anos 80, então acho que é 83 e 84 que teve aquela enchente, a gente não morava aqui em Florianópolis, a gente morava no interior, em Rio do Sul. Então minha família passou pelas duas enchentes e tenho a experiência dos meus pais de absolutamente perderem tudo de material, né? Então a minha mãe, com aquela coisa de as fotos que sobrou, ela fez aquele painel de fotos, que acho que depois a família saiu fazendo. Sim, né? Foi a tua mãe que Foi fez? a minha mãe que fez pela primeira vez, com as fotos que tinham sobrado da enchente. Então as fotos eram meio amareladas, ela falou, bom, vou colar tudo que sobrou e a gente tem um painel lindo, mas é aquilo de referência, né? Então eu acho que eu sempre tive essa coisa de guardar as coisas, então eu tenho brinquedinhos muito antigos, eu sempre tive bloquinho, borracha, lapisinho, adesivo, então não foi à toa que a papelaria entrou na minha vida, Sim. né? Mas realmente foi uma surpresa, foi uma caminhada que eu dei com meu pai e aí eu comentei que a papelaria estava à venda, digo, nossa, eu frequento essa papelaria há anos, ela está à venda. E depois de dias, meu pai me perguntou, meu filho, é uma coisa que tu tens vontade de empreender, de ter uma... E eu falei, olha, nunca tinha pensado sobre. E com essa coisa da arte, que é difícil, assim, uma hora tu tens aluno, outra hora não tem, uma hora tem projeto, outra hora não tem, outra hora consigo capital, outra hora não. Então, que era muito instável. Eu falei, bom, de repente é um lance, né? E aí comprei uma papelaria. Quanto tempo já? Faz 13 anos esse ano. Gente, como passa rápido, Passa Leti. muito rápido, passa muito rápido. Incrível, Meu Deus. incrível. Mas o nome não era? Não, o nome era Barriga Verde. Maravilha. E aí o dono até se surpreendeu. Ele disse, não, mas como que tu queres acabar, né, com isso? Com a marca? Com a marca, exatamente. A gente já tá há anos aí. Eu falei, não, na minha cabeça, meu sonho também vinha com o nome, que era Papelote, que é, meu sobrenome é Galotti, então o Papelote também é com dois L's, dois T's. Legal, né? Aí brinca com o nome e o papel. E daí, essa mulher empreendedora... Resolveu, achou que não ia ter filho de repente. Como é que foi essa história da maternidade? Meu Deus, foi um susto, não foi planejado, não foi nada. Eu e o Léo, meu companheiro, a gente era namorado e a gente se cuidava relativamente e jamais passou pela minha cabeça, até porque eu engravidei aos 45. 45? Aos 45, e assim, um susto. Quando minha primeira consulta, o médico falou, Thais, há quanto tempo tentando? Eu falei, não tô tentando, eu tava tentando não ter. Porque, enfim, já tinha passado. Não era uma coisa assim, eu não quero ser mãe. Não, muito pelo contrário. Tá. Desde pequena eu sempre me imaginei mãe. Sempre, e mãe de menino. Engraçado, né? E daí tu achou que não ia, tu já passou 45? Passou minha época, foi. Aí aos 45 eu tomei um susto. Literalmente 45 segundo tempo. Literalmente. E aí achei lindo também essa coisa do destino, né? Um pouco assim, porque... Enfim, me fez até ter uma outra relação, sabe? Com essa energia, né? O que quer que a gente chame de Deus ou essa... Sim, destino, milagre, né? O maior milagre da vida porque né? a probabilidade disso acontecer naturalmente era assim, 0,0 não sei quantos %, sabe? E aí, poxa, era um presente, né? E aí, numa casa de 7 mulheres, com a minha mãe, 3 meninas e 3 netas, 3 filhas e 3 netas, veio um menino. Ele é o né? bendito. Ele é o bendito. Entre então, as mulheres. muito legal ver a relação dos meus pais, das minhas irmãs, das minhas sobrinhas com ele. É muito legal. E o que tu tá achando? Vai ter mais um? Não. Aí agora não. Agora, eu acho que se eu tivesse tido mais nova, talvez sim. Mas agora não mais, assim, bem completo. E é uma loucura, né? Eu te entendo muito quando tu falas sobre a maternidade e a diferença do gostar de ser mãe e amar os filhos. E amar os filhos. Meu Deus do céu, é muito difícil. É muito difícil. Principalmente e daí todo mundo diz, vai crescer, vai dar uma melhorada. Mas daí são outras fases. Né? Outras preocupações, né? Outros desafios, porque... E um filho é diferente do outro. Sim, não, e eu fico me imaginando, eu sempre me boto no teu lugar, eu falo, meu Deus, com três, como é que faz isso agora? A gente dá jeito, né? Nada é perfeito, né, Leti? Eu acho que a parte mais difícil, né, pra mim, não sei, não chegou... Tá educando, que a gente educa desde que nasce, né? Essa parte de educar mesmo, sabe? Eu imagino. Né? Passar tudo que a gente acredita e a gente tenta, né? Sim. A gente tenta e a gente quer que eles sejam grandes adultos, Sim. seres humanos maravilhosos, né? Respeitosos, pessoas empatia, do bem, aquelas né? pessoas do bem. A gente tá na luta, né? Acho que essa é a luta, acho que é o maior desafio da maternidade. Eu acho que é a minha grande preocupação agora, assim, porque
antes sozinha, né? A gente não tem uma preocupação, viaja, vai, faz as coisas. Agora eu tenho uma preocupação com a minha saúde mais. Meu Deus, eu não posso faltar. Não tem mais medo, não tem medo de avião agora? Tenho medo de avião, tenho medo de coisas, acrobacias no balé, coisa que eu nunca tive medo. Sabe, tipo, se joga pra uma pegada, se joga uma coisa. Não é que pode morrer, mas sei lá, se machucar, pra mim, quebrar uma mão já complica a minha vida. Então eu comecei a ter outras visões, assim, né? De como a gente passa a se olhar, assim, nossa, eu não posso faltar. Até quando aí eu comecei a fazer cálculos, né? Já que eu tinha um filho tarde demais, falei, meu Deus, não sei se eu vou vê-lo fazer 50 anos, que é a idade que eu tô quase fazendo, sabe? Eu falei, poxa, e hoje em dia é tão, né? 50 é assim, a gente tá quase com 50. Leite, eu nunca fiz essas contas aí, não. Pois é, aí eu falei, não vou fazer, não vou. Vivemos o momento presente, né? Vamos viver o presente. Não vou me preocupar com... Não. O que tu acha que tu mudou, assim, principalmente, né? Tu falou disso, dessa preocupação, assim, mas da tua rotina, alimentar... Tu mudou alguma coisa? Mudou muito. Assim? Eu acho que principalmente esse início, a gente deixa um pouco a sua vida de lado, né? Então, assim, a gente passa a não existir mais, digamos assim, para cuidar muito do filho, né? E principalmente a mãe, né? Sim. Então, eu acho que mudou a minha relação com o tempo. E eu tô num momento em que parece, assim, um pouco um limbo, sabe? Porque ele tá com quantos anos? Ele tá com 1 ano e meio. É muito bebê, pequeno ainda. É um bebê. bebê. Demanda totalmente, nem na escolinha tá ainda. Tá. Então Mas mama ainda? Não mama mais. Então é muito complicado, né? Total. Tudo isso, assim, essa demanda que... Então, eu tô um pouco nesse espaço de uma falta imensa das coisas que me fazem, né? De produção, de pensar num outro espetáculo para produzir, até mesmo para escrever o projeto. E a gente, mulheres ativas, né? Sim. Quando pega a maternidade, fica, agora... E aí parece uma coisa assim, meu Deus, não faço mais nada, não sirvo para mais nada, né? Tu sabe que passa, né? Sei. Todo mundo fala isso. E eu tenho falado com pessoas especiais, às vezes, que sabe, que dizem uma frase-chave que tu fala, não, então é isso. É esse início, né, que é mais puxado e mais... Os primeiros 1 ano e meio, com certeza. Eu acho que aí é um marco. Sim. Um outro marco quando ele for pra escolinha. E aí são marcos na vida. E aí vai indo, né? Daqui a pouco estão aí, né? Cheio de pré-adolescentes e cheio de quereres. Cheio de quereres. E já deve ter, né? Já, claro, já tem. Qual é o signo dele? Ele é 1º dia de virgem. Ele é assim de tirar uma micro sujeirinha do chão, uma figura. Tu gosta de astrologia, Leti? Gosto, não entendo muito. Também eu. Gosto, mas não entendo muito. Não passo sem ler o meu signo ali, se estiver por ali. Deixa eu ler aqui o que tá rolando. E até de... Porque tá acontecendo um eclipse, agora minha sogra me parou e falou do eclipse, por isso que tá assim, agitado, não sei o que... Tô sentindo que tá agitado, mas assim, Saturno tá não sei aonde, com Plutão, não consigo imaginar, né? Onde é que tá minha casa de Netuno, porque o Jerônimo, enfim, é muito louco a vida, né? Muito. E tantas coisas que... Tu falou que tu teve mais fé, né? Sim, sem dúvida. E até uma relação, assim, de pedir coisas, né, pro universo e pra... Isso eu acredito muito. Nessa força, né? Pedir, o escrever... Olha, o escrever é uma coisa eu tenho ali no meu altar, no meu aniversário, eu faço, final do ano eu faço, escrever. Sabe o que eu quero, o que eu desejo. Escrever. Tu que tem um monte de canetinha, veio um monte de caneta dela. Transcende, né? Parece que uma coisa materializa, ocupa outro, né? Ocupa outro então, espaço. Assim, né? Física quântica, né? Sim. Mundos possíveis, isso, né? Isso. O que te dá mais prazer na vida? Atualmente eu tô muito vivendo a coisa do filho, né? Então eu acho que estar com a família é um dos grandes prazeres da minha vida, assim. Eu vejo vocês bastante família. Mas sempre foram muito. Também, né? Sempre fomos. Vocês 5. E sempre fez parte da gente. Eu acho que se perguntar para qualquer um de nós, dentro da família, vai ser mais ou menos isso, assim. Acho que a gente se completa todo mundo junto. Vocês celebram bastante os ritos, né? Os aniversários, o Natal. Isso é muito legal, bonito, né? Eu também gosto, também acho bem legal. Assim como a tua família, por exemplo, eu também pensava nisso. Na época que vocês moraram todos juntos. Sim. Nossa, eu achei aquilo tão incrível. Eu falei, meu Deus, que difícil que é, né? Um desafio da vida. Mas que momento pra levar pra vida. Foi lindo, né? foi lindo. Esses dias eu fui na minha astróloga, que ela mora do lado dessa casa que a gente morava.
E eu passei na frente, me deu assim, eu agradeci, olhei pra aquela casa, que era uma casa enorme, né? Agradeci e falei, foi. Que legal. Né? Teve uma história ali, sim, né? Sim, teve um porquê, teve né? Um porquê daquela de vocês casa. todos estarem juntos, muito legal. Foi. Muito... Pra mim também é bem importante, assim, a família e os laços que a gente constrói, assim, sabe? Sim. Eu tento trazer aqui pro meu sofá pessoas que eu admiro de alguma forma, que tem alguma conexão. Sim, né? que acrescentem alguma que coisa na tua vida, na minha né? vida, né? Apesar da gente morar na mesma cidade, a gente se vê pouco, né? A gente se vê pouco, mas eu acho que é justamente isso que tu estás falando, essa ligação, assim, que é maior do que o se ver sempre, né? E o fato da gente ter uma grande amiga em comum, por exemplo, como a Marina, vai nos unir, porque... Pra sempre. Exatamente. Tem um primo em comum, a gente tem um primo em comum, dois primos, né? Dois primos, uma família de primos sensacionais, os dois são maravilhosos, assim como a Marina, eu fico imaginando, né, eu sei da tua amizade com ela, e, meu Deus, isso vem pra mim também, né? Sim. O amor que vocês sentem uma pela outra. E assim como a equipe inteira de vocês, né? Literalmente a equipe. A equipe. É muito legal a gente se reconhecer, né, nisso, né? Eu me reconheço muito na tua fala, na tua pessoa. E querer te ter mais próxima, né? Toda vez que eu te pedir alguma coisa, né? Uma troca, a gente vai fazer muita coisa ainda, sabe? Vamos, muita coisa. Muitas ideias. Eu já tava querendo fazer umas coisas com as sapatilhas, mas eu não tenho essa habilidade artística, né? Ah, mas de pensar tem, talvez não de fazer, de botar a mão na massa, não tanto. Não, mas as tuas ideias são sempre bem-vindas. Já que a gente falou de arte, né? Eu quero abrir contigo, começar contigo umas questões. Calma aí. A gente tem as questões? Tu quer falar pra mim? Ele vai dar um corte agora aqui, né? Tá. Então, assim, eu vou colar, tá, Leti? Porque agora... Ah, ela botou a letra bem grande aqui, Júlia, arrasou. Que eu vou fazer em todo mundo, mas vai ser a primeira, tá? Que a gente quer ter essas perguntinhas. Não teve ensaio, hein? Não, se sua vida fosse o livro, qual seria o título? Oh, meu Deus. Algo sobre o destino. O destino a Deus pertence, o destino... Algo nesse sentido, assim. Teria que pensar um pouco melhor, mas algo sobre destino. E a dedicatória seria pra quem? Esse teu livro? A dedicatória seria pra família. Seria pra família. Sim. Porque eu acho que ainda assim são um suporte, sabe? Sempre que tem uma dúvida, sempre que tem uma dificuldade, é pra eles que eu recorro. Altas redes de apoio, então, né? Tu tem rede de apoio paga? Tenho também. Tenho também, sim. Sempre teve quando na gestão? Não, agora só mais... agora mais pra ficar em casa e pra poder voltar a fazer alguma coisa, né? Senão tava 100% do tempo comigo. Tem algum filme que marcou, assim, a tua forma de ver o mundo, assim, que passou alguma mensagem mais forte? Algum filme... eu gosto muito dos filmes do Charlie Chaplin, então eu acho que todos eles, assim, de tempos modernos, mudou um pouco a forma de, sabe, parece que cai uma ficha da mensagem que eles têm por ali, né, de algo a mais. Então acho que a Charlie gente usa Chaplin bastante seria na faculdade de administração esse vídeo. Esse filme. Que legal. Tem que é com aquele ator que faz o Homem de Ferro. Tu viu aquele filme que é a história do Charlie Chaplin? Sim, linda, claro. Lindo. E ele super parecido, né? Super, bem caracterizado. E uma música que traduz a tua energia nesse momento de vida? A música, pensei no compositor, pensei em Gilberto Gil. Mas a música, eu acho que é Tempo Rei. Legal. Legal. Vai ter um showzaço, tá tendo showzaço, Tá tendo um showzaço, meu Deus, tem que... eu vou pro Caetano e pra Bethânia. Que legal. Ganhei de presente de aniversário de uma amiga também, maravilhosa. Olha. Se pudesse tomar um café com qualquer pessoa da história, quem seria? É muito engraçado, eu vou nunca tomei café na vida. Isso é uma curiosidade minha. Eu nunca experimentei café. Eu tenho 47 anos, eu nunca tomei um gole de café. Em café, antes de falar contigo. Então eu falo em tomar café, claro que, né, que eu entendo que é outra coisa, mas achei curioso só. Suco. Não teve vontade, nenhum cafezinho com leite, nada. Nada. Não me agrada muito bebida quente. E aí, se for tomar alguma coisa quente, vai ser, sei lá, um chocolate quente, mas o café nunca me... E não que o cheiro não me agrade, mas Nossa, adoro café gelado. Curioso. Café. É mesmo? Olha só.
Adoro mesmo. Olha só. E aí, tu tens aquele quadro de tomando café, é muito bacana, muito legal. Mas qual era a pergunta mesmo? Era com quem que eu... Com quem que tu gostaria de tomar um suco, um smoothie? É alguém da minha vida ou é alguém que da história, pode ser uma pessoa... Da história, eu acho que Mikhail Baryshnikov. Ai, dá um perguntado em coisas mais... de coisas mais das antigas, assim, sobre aprender repertório, porque o mundo do balé tem toda esse glamour, né, da tradição, das histórias e essas companhias que vão passando o repertório. Então, eu imagino que ele tenha aprendido coisas, né, direto, assim, com Nureyev, com outras pessoas, né, e que tenha sido muito legal, assim. Nossa, nunca mais tinha ouvido falar desse nome. Nunca mais. Uma frase ou um pensamento que te guia nos momentos desafiadores? Tem algo assim? Oh, meu Deus. Eu até tava querendo lembrar uma minha também. Não sei. Ai, poxa vida, teria que pensar, assim. Eu sou mais das palavras, sabe? Eu não sou mais dos... de resiliência, coragem, sabe? Umas coisas que eu acho que a gente tem que se reforçar de vez em quando pra colocar na cabeça, assim, né? Justamente disso que eu tava te falando agora, assim, de um momento que eu tô passando meio... É só filho, aí parece que a gente não faz nada, né? Trabalha um pouquinho aqui, trabalha um pouquinho ali, mas não consegue concluir muito algumas coisas. Então, foco, fé, né? Coragem pra continuar, pra chegar num objetivo maior, né? Aqui, conversando contigo, eu lembrei de uma frase que eu usei muito, ainda uso. Uma mãe cansada não está cansada de ser mãe. Ótima. Né? Não quer dizer que eu tô cansada de ser mãe. Eu sou uma mãe cansada. Né? Então, assim, eu acho que une muito que é aquilo. Eu amo meus filhos. Não quer dizer que eu amo a minha maternidade, né? O ser mãe, né? Eu acho que tem outros papéis que eu gosto mais, que eu tenho mais prazer na vida. Com certeza. Né? Como estar aqui conversando, como você... Então, como acompanhar o teu filho no cinema, que é uma coisa que tu gostas, né? E não exatamente no papel de mãe. E outra coisa que eu tento fazer também é fazer coisas com cada um dos três, né? Acho muito legal isso. Mas também é desafiador. A gente foi na papelaria com os dois, né? Emerson, os dois. Né? Mas foi uma piração, né? Tu não tá entendendo. Que não tinha o negócio do Pikachu, não tinha nada do Pikachu. Sim. E ele ficou ofendidíssimo. Ai, meu Deus, não tem nada do Pikachu. Né? Mas foi engraçado, assim. Mas ele o Joaquim, o Francisco tá numa fase bem desafiadora. 6 anos, o terceiro filho que voa. Veio pra roça. Leti, eu não sei se tu queria falar mais alguma coisa, ou como é que a gente pode... Eu vou botar aqui o Instagram da papelaria. Fala da papelaria. Onde ela fica? A papelaria fica no centro da cidade, ali perto da Catedral, é na Rua Saldanha Marinho. Ali perto onde era o Banco do Brasil, bem naquele centrinho antigo, sabe? Ela é bem charmosa, assim, e quando eu abri a papelaria, que eu tinha comprado a barriga verde, me agoniava muito essa coisa de não poder tocar nas coisas, de não poder... Então, quando eu falei pra arquiteta, pra Cris, a primeira coisa que eu falei, eu quero que as pessoas possam tocar. Então, ela é muito aberta, né, para as pessoas poderem tocar nas coisas, testar a caneta. Então, eu acho que isso, um pouco do que tu falavas da coleção, de tudo mais, de que eu coloco um quê lá dentro, não, assim, gente, tem sabe? uma coleção de borrachas por lá. Muitas borrachas. E aí também um outro fato curioso que é muito engraçado, porque eu, como colecionadora, antes de ter a papelaria, tenho as coisas mais bonitinhas e tudo ainda, às vezes, no plástico ainda. E tu compra pra ti também? Agora eu fico com o que veio errado, o que quebrou, a cor que não sai. E daí tu fez uma decoração com isso? Com ainda as tuas coleções? Não, também. Meu Deus, nós precisamos ir lá na casa dela fazer uma decoração. Precisa. Eu me mudei recentemente no antigo apartamento, que foi bem feitinho, assim como eu queria. O meu tampo de mesa era uma parte da coleção de borracha. E alguém comprou o teu apartamento? Que eu conheço. Quem é que comprou? Eu não vou saber isso agora. A pessoa fala, eu falei, é da minha amiga esse apartamento. Sério? Eu conheci o morador, Que legal. O rapaz ou ela? Não, amiga, tá tudo esquecido na minha cabeça. Tá. E foi engraçado porque ela disse que escolheu por causa da coisa das borrachas. O que encantou foi a maneira como o escritório estava organizado. Que legal. Então, e daí tu tirou de lá, trouxesse o móvel? Não, o móvel ficou, tirei só as borrachas, tirei só o conteúdo e agora elas estão em caixas empacotadinhas, assim,
bem longe do Pedro, pra ele não pegar, pra não tá na fase bem descobrir oral, ainda. né? Tá, bem. Vai empreender mais alguma coisa na vida, achas? Olha, porque assim, como com a história com a dança, é um empreendimento o tempo Porque tu tá inteiro, dando aula? né? Dou aula ainda. ainda? É, e o último projeto que a gente fez foi logo antes de engravidar, foi o Carmen com a Camerata, né? Então, assim, tem novos projetos, né? Então, cada projeto é um empreendimento, né? Sim, total. De escrever o projeto, depois de Tu escreve captar. mesmo o projeto? Eu escrevo o projeto. Eu, na verdade, das CDF. Dos que eu fiz, acabei escrevendo, captando. Depois Me lembro, a gente já conversou sobre isso. Ó, também é o comercial, vai lá atrás com o projetinho embaixo, vai lá, pega patrocínio, né? Com a lei municipal. Foi, agora tem as 3, né? Tem a lei municipal, tem o PIC e tem a lei Rouanet. As 3 estão funcionando. Não conheço essa PIC. O PIC é daqui, é um Pacto de Incentivo à Cultura, que é com o ICMS. Que legal. É descontado. É bem legal. Mas aí tu pode botar o projeto as 3? Não, cada um? Pode, mas eles não podem ser as mesmas rubricas, assim. Eu não posso dizer, direção, direção e direção. Ele não pode. Mas se a direção for paga aqui os bailarinos, aqui não sei o quê, eles podem. E daí tu vai botar todas essas marcas lá. Aí bota todas as marcas lá. Tanto das leis quanto dos patrocinadores, né? Dos apoiadores. E como é que tu aprendeu a fazer? Escrever? Escrevendo. É que nem um TCC, né? É. Tipo uma coisa bem... Não é tão... Não é tão... Né, perto tu só faz pra ti, não é um job a mais? Não é um job a mais, outros. não. Nunca escrevi. Teve até gente que pediu, mas é difícil. Porque aí eu sinto o meu tem um envolvimento a mais, né? Eu querer que dá certo, eu tá junto, então... tem um desejo por trás. E aí uma vez eu lembro que eu fui entregar um projeto e que ele não foi aceito porque ele estava todo esquisito, todo... Nas regras, tem um monte de regra. Um monte de coisa errada. E eu falei, não, eu preciso aprender. Preciso tomar pra mim. E aí nesse dia eu comecei a fazer também e falei, deixa eu fazer todas as etapas. Qual é o teu signo? Libra. Eu sou Libra com Virgem. Eu sou peixes com Virgem. O Virgem traz essa uma organização, né? Esse compromisso. Um foco, né? Um foquinho a mais, né? Porque Libriana eu tenho 2 aqui em casa. É uma loucura. Qual é o dia? 9 de outubro. Mas a gente é muito da paz, né? Sim, é muito agregador e... São. Gente, adorei conversar contigo. Querida, é um prazer imenso estar aqui. Prazer imenso ter aceitado meu convite. Obrigada, imagina. Espero que tu tenha gostado. Gostei a muito. gente teve esse bate-papo aqui. Bota aqui, escreve embaixo. A gente vai querer mais dúvidas. A gente pergunta pra Leti, né, Leti? Claro. Manda pra ela. O que vocês querem ver? A gente quer pensar várias coisas pra papelaria também, né? Sim. A gente quer ser bem criativo na papelaria, tá? Até se vocês... pra te falar um projeto. A Júlia tá aí pra ouvir. Tá? Obrigada, gente. Tchau. Obrigada, tchau. Obrigada. Eu que agradeço.